Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje em Cabinda, onde as fortes calemas que se fazem sentir nos últimos dias deixaram famílias sem abrigo e não são poucas. Estamos a falar em mais de 100 famílias que ficaram sem teto, muitas delas sem outras opções de acomodação e por isso pedem ajuda a quem de direito. Olha a casa, não sei onde é que eu vou ir parar. Mais de 100 pessoas que tinham casas próximas da praia da Girassol estão ao relento. As fortes calemas que têm sido registradas junto à orla marítima de Cabinda estão a provocar destruição de várias residências. Os moradores já vivem com este problema há mais de 5 anos. Nesta semana, mais de 20 casas foram destruídas. Os moradores permanecem nesta área de perigo porque não sabem para onde ir. Nunca vimos esta coisa porque o mar estava muito distante das casas, com as suas proximidades, e a força das águas está derrubando todas as casas. Sempre houve calema desde que construíram esse quebra-mar, então as águas começam a fazer retorno. As águas fazem um retorno e chegam aqui e começam a nos invadir. Desde 2019 que os moradores desta área têm estado a sofrer a invasão das águas do mar, fruto das calemas que se têm registrado na orla marítima de Cabinda. Por não saberem onde ir, os moradores permanecem nesta área, neste local, correndo todo o perigo de vida. Segundo ainda os moradores, este assunto já é do domínio das autoridades, mas até ao momento não há nenhuma resposta. Até agora, a senhora governadora, nós estamos a ver as coisas que ele está fazendo, está a fazer boas coisas. Está a visitar os bairros que estão em perigo, está a ir para Mayombe, até no Ciso ele está a ir. Mas aqui mesmo próximo, a senhora governadora é nossa vizinha, por que ele não está a visitar o nosso bairro? Por que ele não está a visitar este perigo? Estamos passando mal. Os serviços de proteção civil e bombeiros estão em estado de alerta, pedem à população a abandonar as residências e desaconselham os pescadores a se fazerem ao mar devido ao perigo que oferece nesses dias. Nós constatamos um total de 23 residências que ficaram afetadas. Destas 23 residências, 15 ficaram inundadas, uma destruída totalmente, 3 parcialmente e 4 residências ficaram abandonadas, no universo de 115 pessoas afetadas. Nós pedimos e informamos as populações, principalmente aos pescadores, a não se fazerem ao mar neste momento porque é muito perigoso. As calemas têm provocado ondas que vão acima de 3 metros. Neste momento, as famílias viram todos os bens adquiridos danificados e as casas destruídas. A grandeza do investimento. Infraestruturas que garantem a continuidade da vida. A nossa missão é receber os doentes e tratá-los conforme o que é cientificamente correto. Ainda temos muito para fazer, mas pensamos que estamos no bom caminho. Satisfação e exigência de quem espera por mais qualidade nos serviços. A questão da humanidade é um problema muito sério. Não prestam devida atenção aos pacientes. Ainda conseguimos ver a fraca não presença das unidades, quer primárias, secundárias e terciárias. Saúde, ganhos e desafios. Eu acho que o importante é encontrarmos a equação necessária que nos permitam consolidar os ganhos de tal forma que todo este investimento que está a ser feito seja aproveitado. Em série, no Girassol Jornal. Mais à frente, outra vez, boa noite. Quando o Cubango, 95 residências ficaram destruídas na sequência da chuva acompanhada de ventos fortes e trovoadas que caiu na tarde desta quarta-feira e madrugada de hoje. Segundo o relatório preliminar das ocorrências, as famílias desalojadas encontram-se ao relento e outras acolhidas por familiares. 3 pessoas ficaram feridas. E na província da Huila, só hoje foi possível o resgate dos restos mortais de um cidadão de 30 anos que perdeu a vida quando tentava localizar os seus animais de pasto. Aconteceu no município da Umpata. A operação foi possível graças ao empenho dos efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.
O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, na Huila, resgatou no município da Umpata, na comuna das Neves, no bairro Alto Bimbi, o cadáver de um homem de 30 anos de idade. Segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, a causa presumível da morte do homem terá sido queda num penhasco quando este estava à procura da sua manada de gado bovino. Trata-se de um cidadão de 30 anos de idade, o mesmo natural da Umpata, do município da Umpata, bairro Alto Bimbi, na comuna das Neves. O mesmo, segundo depoimentos familiares, este terá ido à procura da sua manada, isto, gado bovino. Pronto, posto aquele precipício, espreitou naquela fenda, possivelmente na desconfiança de ter a manada de boi entrado lá, e pronto, em um penhasco teve um descuido e posteriormente terá caído naquela fenda. Bem, fizemos a nossa prospecção do primeiro dia, isto foi no dia 19, e víamos que o corpo estava localizado naquela fenda e pronto, não ficamos por ali, demos a retaguarda para, na verdade, estarmos munidos de nossos meios, e dia seguinte, isto já na quarta-feira, por volta das 10 horas, é quando alocamos aquela localidade para possível resgate, para possível localização minuciosa e possível resgate. Causa da morte, presume-se queda sobre um penhasco e posteriormente ter caído naquela fenda de aproximada uma altura, uma profundidade de aproximadamente 250 a 300 metros, como já dizemos, de profundidade. Foi retomado hoje o julgamento do caso da procuradora acusada de abuso de poder. Acontece no Tribunal Supremo. Depois da interrupção de 2 meses, a sessão foi hoje dedicada à leitura de provas. O processo remonta desde 2017, altura em que a procuradora Natasha Andrade Santos solicitou ao Serviço de Imigração Estrangeiro um mandado de captura internacional contra um cidadão norte-americano sem justificação, após um litígio que envolvia 2 edifícios que alega serem pertencentes à sua família. Questionada sobre as reais motivações para o mandado de captura, Arguida disse que agiu em defesa da sua família, que na altura dos factos era supostamente injustiçada pelo empresário que não terá cumprido o contrato. Segundo o Ministério Público, o crime imputado à magistrada não ficou provado por este não preencher os pressupostos estabelecidos no atual Código Penal e, por isso, pede absolvição da arguida. O advogado de defesa disse que o posicionamento do Ministério Público foi firme. A discussão de descoberta de provas foi de acordo, sim, tendo em conta que nas alegações, assim como na acusação, vimos que não se distancia da acusação que vem acusada a doutora Natasha. Não vimos nada. Não vimos nada. No decorrer da audiência, na descoberta de prova, vimos que, dos factos que lhe vinham imputado, não tem crime nenhum, não cometeu crime nenhum dos factos que vinham imputado. A defesa mostra-se expectante com a sentença que deve ser lida no dia 4 de outubro. E alegamos também hoje e vamos continuar até os quesitos e a leitura do acordo. Isto eu deixo para os venerandos juízes decidirem, que seja absolvida do crime que lhe vem imputado. Natasha Andrade Santos é a primeira magistrada da Procuradoria-Geral da República a sentar-se no banco dos réus do Tribunal Supremo para um julgamento público. Seguimos com a notícia que retrata o passo histórico no domínio do fomento das exportações. O país começou a exportar para os Estados Unidos da América produtos alimentares mistos, sem taxas aduaneiras. O petróleo continua a ser a principal fonte de receita do Estado angolano. Entretanto, esforços têm sido envidados para impulsionar o crescimento econômico paralelo à exportação do Brent.
É assim que hoje, e pela primeira vez na história do país e à luz da lei americana do crescimento e das oportunidades para a África, AGOA, Angola passou a exportar os primeiros produtos alimentares mistos para os Estados Unidos da América, processados pela empresa angolana Foodcare. A lei do crescimento e das oportunidades para a África, mais conhecida por AGOA, dá aos países elegíveis da África subsaariana acesso isento de direitos ao mercado dos Estados Unidos para mais de 1.800 produtos agrícolas. Segundo a ministra conselheira da Embaixada dos Estados Unidos da América e São Tomé e Príncipe, Maya Arnold, o seu país, através da USAID, tem reservado 31 milhões de dólares para ajudar as empresas africanas a acederem ao mercado americano. O governo dos Estados Unidos, através da USAID, está a ajudar os países da região da África Austral a obter vantagem da AGOA através de um programa regional de 31 milhões de dólares que oferece a empresas africanas como a Foodcare assistência técnica e apoio empresarial para acederem ao mercado dos Estados Unidos. Da parte do governo angolano e da Foodcare, veio expresso o orgulho e o desafio para outras empresas nacionais. Nos sentimos orgulhosos em fazer parte desta jornada da Foodcare, que hoje realiza a primeira exportação de bens alimentares para os Estados Unidos e esperamos que esta realização sirva como exemplo e motivação para outros pequenos empreendedores nacionais e especificamente as mulheres que acreditarem que é possível exportar produtos nacionais para mercados desafiantes e com alto grau de rigor como o mercado dos Estados Unidos. É um facto, aconteceu e nós da Foodcare sentimos-nos agraciados por isso. Existe uma grande procura de produtos africanos. Os produtos africanos são naturais, são orgânicos. Nós precisamos de adaptá-los às exigências internacionais. Precisamos de comprovar que eles são higienizados, são limpos e que podem ser consumidos em qualquer parte do mundo. Entre os produtos a serem exportados para os Estados Unidos constam sacos de 23 kg de fuba de bombó, fuba de milho, caixas de catato, de quizaca cozida, de cogumelos e de manteiga de amendoim. E sobre o assunto já há reações. Olha-se para este passo como uma conquista oportuna em função da necessidade de diversificação das fontes de receitas e porque também para o país é prioridade reduzir a dependência excessiva no petróleo. Especialistas ouvidos pela nossa equipa são da opinião que este é mais um sinal de que o país precisa continuar a apostar forte no setor produtivo nacional para realizar os objetivos no plano da diversificação da economia. Trata-se de uma ação que poderá significar a abertura de Angola para os maiores mercados do mundo. Felicitar a Foodcare por ter conseguido esta primeira exportação, que é um incentivo para os outros. Dizer a todos os empresários que é possível. A Foodcare conseguiu e os outros também podem fazê-lo, e acredito que nos próximos tempos, com este novo momento que começa, poderemos ouvir outras empresas a exportarem para os Estados Unidos. Todavia, a iniciativa poderá exigir dos produtores e empresários nacionais maior rigor e comprometimento com a qualidade dos produtos. Outra nota positiva é que, desta forma, Angola dá um passo na sua integração nas principais cadeias de valores do mundo. Um dos requisitos deve ser as medidas fitossanitárias, ou seja, os produtos têm que estar em condições de não trazer problemas de saúde aos consumidores. A outra é o facto dos produtos a serem exportados terem um certificado de origem. Neste caso concreto, o Made in Angola poderá ser um elemento bastante importante para facilitar isso. Ou seja, já o Made in Angola tem exigência em termos de percentagem de conteúdo local, que poderá facilitar a exigência do AGOA
para a exportação dos produtos de Angola. As exportações, quando são diversificadas, elas permitem o país, digamos assim, arrecadar mais divisas estrangeiras, que acaba por permitir o Banco Central intervir da melhor maneira possível quando há uma depreciação forte do câmbio ou quando há uma apreciação forte do câmbio. Portanto, isto vai permitir muito isto. Em certa medida também, isto pode ser um pontapé inicial para a integração do país nas cadeias globais de valor. Hoje em dia, o comércio internacional não se dá tão somente com bens finais, mas também com bens tanto intermediários em termos de insumos de produção que os países podem exportar para outros países produzirem seus bens finais. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Vicente Soares, considera também que a produção resultante dos planos grão, pecuária e pesca tem aqui também uma oportunidade para chegar ao mercado norte-americano. Com as portas que se abrem agora, possamos também exportar estes produtos agora, quer os grãos, quer o peixe e quer outros produtos. Não se põe aqui em causa a quantidade que iremos produzir, porque, como disse, exportação não significa, nem sempre significa excesso de produção. Significa apenas que queremos ter outro tipo de recursos financeiros, portanto, queremos ter divisas também e queremos abrir outros mercados, queremos ter outro tipo de clientes e aí nós fazemos a exportação. Queremos projetar o país, queremos projetar a empresa, queremos internacionalizar a nossa empresa e vamos exportar. Portanto, significa que ao produzirmos na implementação destes plano grão, plano pesca e outros, poderemos começar a exportar para os Estados Unidos e estaremos em condições de cumprir com os requisitos. A aceitação dos produtos com a marca Feito em Angola no ambiente comercial americano é crucial e servirá de caminho para outros mercados mundialmente competitivos. No Ambo, descobrimos obras sociais paralisadas há vários anos. São estradas importantes na ligação entre localidades, vias que seriam determinantes na facilitação do escoamento de produtos do campo para a cidade. O que antes era uma estrada que ligava a comuna do Catiungo à zona do Janjo, município do Bailondo, província do Ambo, hoje se transformou num local de lavagem de roupa. Paralisada desde 2016, este troço preocupa os moradores que vivem na comuna do Janjo. Essa estrada de 2016 que desabou essa ponte desabou através de... Aí criava-se muita água, depois aquilo criou muita barragem, a ponte era pouca, depois a água desabou essa toda a terra, infelizmente vinha um ilux, depois caiu ali, foi até lá embaixo, naquelas pedrinhas ali, é por onde se encontrou o carro. Está parada em 2016. Esse remediar que estamos a ser remediado. A via principal está desamparada. Quando chove, essa área toda, essa queda, agora o ponte foi, desabou, agora a família ali, o setor do Janjo, todo o tempo ficam ali a transportar a pé as pedras para amontoar na estrada, no caminho de se passar os veículos. As obras de reabilitação desta estrada estão paralisadas desde 2016. Os constrangimentos não preocupam só a população que aqui vive, mas também os automobilistas que por aqui circulam. Já no troço que liga o município do Catiungo ao Xinguar, também na província do Ambo, as máquinas estão no local, mas os trabalhos estão paralisados há mais de 4 meses. Os automobilistas pedem a rápida intervenção das autoridades. Está mesmo mal mesmo. É só pedir para acelerar mais a obra, senão assim para nós é sofrimento. Tempo de chuva assim, não sei se vamos conseguir passar. Para vir do Camacupa, a partir do Camacupa até no bilhete está mal. Anda, mas depois de acabar tem que verificar o carro, tem sempre coisa que estraga. Um total de 102 pessoas morreram, vítimas de acidente de viação, resultante dos 545 acidentes registrados na província do Ambo ao longo do primeiro semestre do ano em curso. Contenção de ravinas a seguir, com olhos sobre o trabalho que está a ser feito na província da Huila. Onde estão identificadas cerca de 17 ravinas que carecem de intervenção urgente. Algumas delas ameaçam cortar vias importantes. 3 das 17 ravinas ativas existentes na província da Huila estão a beneficiar de obras de contenção e estancamento.
Tratam-se das ravinas localizadas no rio Aba, na Estrada Nacional 354, no município de Caconda, e no bairro do Chioco e também no Oca, estas duas, no município do Lubango, e que ameaçavam a circulação na Estrada Nacional 105. As obras de contenção das 3 ravinas estão orçadas em mais de 1.000 milhões de kwanzas. Com essa ravina, já a população gritamos e o Executivo Nacional nos ouviu. Grande ganho, porque alguns bandidos também queriam sempre roubar algumas coisas da população e se escondiam nesse buraco, mas com essa ravina, a população da comuna do Oca estão agradecida. O serviço que está a se fazer aqui na ravina é muito importante, porque muito tempo dificultava a passagem das pessoas. Ele saía de lá em cima até lá embaixo. E se a chuva caísse como anteriormente esse ano, a ravina podia cortar a estrada. Será feito aqui um canal em betão, com aproximadamente 1.020 metros, encaminhando as águas até, até o leito do rio Oca. A obra é composta por sistemas de valas em U ou retangulares e sistemas de valas em V. O canal principal em valetas triangulares, retangulares no caso, e com os afluentes com valetas em V. O país comporta nesse momento 742 ravinas ativas, só a província da Huila são 17 ativas nesta fase, e o que nós temos feito é, cada vez que temos alguns recursos, fizemos em articulação com os governos das respectivas províncias a consignação das ravinas entendidas como prioritárias nesta fase. Como vimos, esta aqui colocava em risco uma delas, a Estrada Nacional 105, a ligação Huila-Benguela, pelo que foi urgente fazermos esse ato. E irão seguir-se outros atos também em função dos recursos que nós temos. Disponibilidade de alimentos no mercado. A Associação de Transportes Pesados de Mercadoria avalia o nível logístico atual, já a pensar na habitual procura que marca o fim de ano. Teve início hoje um trabalho de constatação do nível de prontidão dos operadores e o alinhamento do plano para melhorar a atuação. As visitas da Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, a Troma, acontecem numa altura em que faltam quase 3 meses para a quadra festiva. Os camionistas que transportam as mercadorias, principalmente alimentares, dizem que é uma honra levar alimentos para várias famílias, mas estão preocupados com o estado das vias de acesso. Vou para o Lubito, estou a levar produtos alimentares. Fiz mais Namíbia, Congo, estradas péssima mesmo, não tem como. São produtos contentorizados, alimentos como arroz, massa, açúcar. Porto de Luanda, distribuição aqui mesmo na cidade de Luanda. Dificuldade às vezes é o estado da via e como também a burocracia nos terminais. Nós normalmente levamos produto diverso, nesse momento vou levar produto de fertilizante. O AMBO. Eu ando 18 províncias do país. A minha responsabilidade, prudência ao conduzir, sabe, está a ver as quadras efetivas, o tráfego na via é maior. As empresas que transportam mercadorias, principalmente os alimentares para as 18 províncias de Angola e não só, dizem que estão preparadas para dar resposta à demanda a nível do mercado nacional na fase da quadra festiva, mas que estão preocupadas com a escassez de produtos. A MCT é uma empresa de transportes que está no mercado há mais de 20 anos, com mais de 50 caminhões, que fizemos porto, armazém, transportes de mercadoria diversas. Mas, infelizmente, como a importação diminuiu no país, não está a ser importado, não está a sair contentores. Por isso é que temos esse fluxo desses caminhões todos parados aqui. Para nós vai ser o pior ano que nós vamos ter, é este, de 2023. Mas estamos otimistas. A empresa está devidamente preparada, com os seus caminhões devidamente equipados para a transportação de todo e qualquer produto que nos for solicitado. Vezes há que nós queremos levar produtos até a província de Cabinda e somos obrigados a passar por um outro país e pagar taxas elevadas, e que isso cria de tanto quanto uma grande dificuldade aos empresários angolanos. A LTI transporta um pouco de tudo, e os produtos alimentares, portanto, sobretudo a cesta básica, lideram, portanto, este leque de produtos e circulamos pelas 18 províncias. As condições das vias
nas principais rotas, a Rota Sul, a Rota Leste, sobretudo quem vai para o Saurimo e Luau, Mochico, portanto, Oluena, são as principais rotas que constituem, portanto, um desafio muito grande. E o presidente da Atroma considera positivo o balanço e que as transportadoras de mercadorias vão conseguir dar resposta à demanda na quadra festiva. É uma ronda de cortesia às nossas empresas, ouvir um bocadinho das dificuldades que as nossas empresas têm. A quadra festiva, como sempre, está assegurada. Os nossos associados têm as máquinas devidamente afinadas e logo que a necessidade se impuser para a transportação de toda a logística para que a nossa população se sinta bem de Cabinda do Cunene, o farão. A Atroma, que controla mais de 50 transportadoras de mercadorias, pretende visitar mais de 30 empresas de transportes de mercadorias até outubro desse ano. Está de volta a informação, outra vez boa noite. Na Assembleia Geral da ONU, o dia hoje é dedicado à saúde e ao clima. Os debates na 78ª edição conhecem o seu terceiro dia. Depois de discursar no evento nesta quarta-feira, o Presidente da República regressou hoje ao país. Vale lembrar que Angola teve a sua participação marcada pela tese de uma governação global mais justa e inclusiva. Os debates na Assembleia Geral da ONU acontecem com foco no desenvolvimento sustentável e as alterações climáticas. Ainda em Nova Iorque, o Presidente da República orientou a reunião da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, OEACP. Na qualidade de Presidente em exercício da OEACP, o chefe de Estado angolano orientou na cidade de Nova Iorque os trabalhos da primeira reunião da Troika da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. A Troika desta organização é composta por 3 países, nomeadamente Angola, o Quênia e o Suriname. Ao tomar a palavra, João Lourenço disse que a OEACP precisa assumir a responsabilidade de contribuir para a superação dos problemas que o mundo atravessa. Acredito que a OEACP, organização que agrupa 1,5 bilhão de pessoas, distribuídas por 3 continentes e 79 países, representa uma força não negligenciável no concerto das nações, pelo papel que pode desempenhar em ajudar a construir um mundo de paz e segurança, defensor do ambiente e promotor do desenvolvimento econômico e social para todos os países. Temos uma responsabilidade que devemos assumir com unidade e coesão entre nós para enfrentarmos os desafios do mundo contemporâneo e contribuir para a superação dos problemas que nos são colocados, correspondendo com objetividade às expectativas dos povos do nosso planeta. O chefe de Estado angolano enfatizou que durante o seu mandato vai trabalhar na implementação das decisões adotadas pelas anteriores cimeiras de chefe de Estado e de governo da organização. Na medida das nossas possibilidades e das nossas forças, trabalharemos na implementação das decisões adaptadas pelas anteriores cimeiras de chefes de Estado e de governo, estando conscientes da necessidade de reforçarmos os recursos humanos, materiais e financeiros existentes. Quero, por isso, colocar uma ênfase especial e fazer um apelo ao vosso inestimável apoio para que consigamos fazer face às enormes tarefas de que estamos incumbidos. O Presidente da República de Angola falou também dos recentes golpes de Estado em África. João Lourenço apelou também à reforma do Conselho de Segurança da ONU, por entender que esta organização da ONU precisa estar à altura dos principais desafios que o mundo atravessa. O mundo atravessa um momento particularmente difícil, com o proliferar de guerras, conflitos entre nações, terrorismo, mudanças inconstitucionais de poder, alterações climáticas, endemias e pandemias, que como consequência trazem consigo uma severa crise alimentar, humanitária e energética, em que os países membros da nossa organização são, sem sombra de dúvidas, as primeiras
e principais vítimas. O mais grave é o facto de constatarmos que as instituições internacionais criadas para lidar com este tipo de situações e dar-lhes solução em tempo útil demonstraram estar impotentes e sem soluções à altura dos desafios atuais. Eis a razão por que os povos do mundo, de que nós constituímos a maioria, reclamam por reformas profundas da governação global, do Conselho de Segurança das Nações Unidas para melhor lidar com as questões da paz e segurança universais e das instituições financeiras, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, numa altura em que não vislumbramos um horizonte risonho para tirar os nossos países do prolongado estágio de subdesenvolvimento em que se encontram. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Paz, que Angola vive há mais de 20 anos e que para muitos países é ainda uma conquista por realizar. Principalmente a nível do continente africano, onde os conflitos continuam a ser um dos principais obstáculos ao desenvolvimento. Por ocasião do 21 de setembro, ouvimos os populares sobre a paz. A liberdade de pensamento é um dos princípios básicos da democracia, que garante pluralidade, diversidade e participação do cidadão no cotidiano. Estes princípios são garantidos pela paz. O Dia Internacional da Paz é celebrado anualmente a 21 de setembro. A paz traz a esperança de uma nova vida. Podemos agora viajar de um ponto para outro. Com a guerra é que era impossível fazê-lo. Mas agora, bem, muita coisa foi feita e apesar de que há mais coisas ainda por ser feitas. A paz permite relações pacíficas entre diferentes pessoas. Estes falam dos seus benefícios. A paz pode se subscrever em duas dimensões. Nós estamos a olhar paz ao calar das armas e paz dentro da do nosso meio, do ambiente. Portanto, para preservar isso, nós temos que saber, em princípio, lidar com a sociedade em si. A guerra não é só armas. A guerra que se faz, portanto, olhando outros aspectos, sobretudo sociais. É preciso que a sociedade esteja conformada com os seus bens que estão a ser dados pelos seus dirigentes. Houve uma diferença, porque dentro da guerra não se fazia nada. Mas com essa pequena calmia da paz, eu vejo que as coisas, não é? Está indo. Nos últimos anos, têm aumentado os conflitos armados em todo o mundo. No Dia Internacional da Paz, é importante refletirmos sobre esta temática. A paz é importante para o crescimento pessoal, desenvolvimento de uma empresa e também de uma sociedade. Angola tem contribuído na consolidação da paz, segurança, democracia nos Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Ser um pacificador sempre é importante, né? Isso ajuda-nos a conviver num momento de harmonia e de tranquilidade. O que Angola faz apenas é trazer aquilo que nós chamamos paz no interior desses países. Tem feito, na pessoa do Presidente da República de Angola, exatamente um ótimo papel enquanto pacificador. Ultimamente nós temos vivido em África a chamada síndrome dos golpes de Estado e nós precisamos exatamente passarmos essa alfada de ar fresco, mostrarmos às sociedades e aos Estados que nada melhor do que vivermos em tranquilidade para podermos ajudar na edificação, no desenvolvimento dos nossos países e, acima de tudo, na proximidade dos nossos povos. Então, Angola tem feito um papel crucial, tem exatamente primado por aquilo que é a sua obrigatoriedade enquanto líder, enquanto massificador da paz e intensificador daquilo que é a tranquilidade a nível da África. O tema para as celebrações deste ano é Ações para a Paz, a nossa ambição para os objetivos globais. Trata-se de um apelo à ação que reconhece a responsabilidade individual e coletiva de promover a paz. Mais de 450 membros do grupo Al-Shabaab foram mortos pelo exército. Confira a seguir o resumo da atualidade internacional. O desenvolvimento é da Edna Firmino, que traz este e outros assuntos para esta noite. Edna, boa noite. Olá, Kina Santos. Olá, Simão Mundula. Boa noite.
E assim que nos acompanha igualmente. O exército etíope anunciou hoje que matou mais de 400 membros do Al-Shabaab ligado à Al-Qaeda ao repelir um ataque em território somali perto da fronteira durante o fim de semana. O comandante do contingente etíope na Somália declarou que as suas forças destruíram totalmente o ataque na zona de Hobidar. A Somália está a enfrentar um aumento dos ataques da milícia islamita Al-Shabaab, tanto na capital Mogadíscio como noutras zonas do sul do país. Outros destaques internacionais acompanham a seguir. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, apelou à ONU para uma retirada acelerada das forças de manutenção da paz no país a partir do final de 2023, lamentando a ineficácia perante os grupos armados. Félix Tshisekedi disse que chegou o momento da República Democrática do Congo tomar o seu destino nas suas próprias mãos e tornar-se o principal ator da própria estabilidade. Estes pronunciamentos foram feitos na quarta-feira na Assembleia Geral da ONU. O governante lamentou que as missões da ONU, presentes há quase 25 anos na RDC, não tenham conseguido fazer face às rebeliões e aos conflitos armados que dilaceram o país e a região dos Grandes Lagos, nem proteger as populações civis. O presidente sírio Bashar al-Assad chegou à cidade de Hangzhou, no leste da China, nesta quinta-feira, a sua primeira visita ao país asiático desde 2004, enquanto faz mais progressos para acabar com mais de uma década de isolamento diplomático em meio ao Ocidente. Bashar al-Assad deverá participar na cerimônia de abertura dos Jogos Asiáticos, juntamente com mais de 10 representantes de governos estrangeiros, antes de liderar uma delegação para reuniões em várias cidades chinesas, incluindo uma cimeira com o presidente Xi Jinping. A reunião entre Xi da China e Bashar al-Assad da Síria acontece já nesta sexta-feira. Os separatistas arménios acusaram esta quinta-feira o Azerbaijão de violar o cessar-fogo em vigor desde quarta-feira em Nagorno-Karabakh, após terem sido ouvidos tiros na cidade de Stepanakert. Os tiros foram ouvidos cerca das 12 horas e 15 minutos locais. As Forças Armadas do Azerbaijão utilizaram várias armas a partir das imediações de Stepanakert, violando o acordo de cessar-fogo, afirmaram os separatistas nas redes sociais. A acusação foi rejeitada pelo Ministério da Defesa do Azerbaijão, que qualificou como desinformação. As alegações surgiram no primeiro dia de negociações entre os separatistas da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh e o Azerbaijão, realizadas na cidade de Azir de Yevleke, cerca de 300 quilômetros a oeste de Baku. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil formou maioria nesta quinta-feira a favor dos indígenas. Os ministros tornaram inválida a tese do marco temporal que seria utilizado na demarcação de terras indígenas. Até o momento, 6 ministros votaram a favor dos povos originários brasileiros. A maioria foi alcançada com o voto do ministro Luiz Fux. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kina e Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna, e obrigada pelas informações hoje. Obrigada. Bom descanso, Edna. A atualidade fora de portas é também marcada hoje por confusões que dominaram uma sessão de debates no Parlamento mexicano. A análise de um pacote econômico para 2024 resultou em discórdias, que foram dar em agressões verbais e físicas. No Parlamento estava em discussão o pacote econômico para 2024, que inclui os gastos públicos do governo do México. O mau clima começou depois de o ministro das Finanças e Crédito, Rogélio Ramírez de la O, ter apresentado as diretrizes orçamentais para o exercício de 2024. De acordo com o pacote, o volume de despesas para o próximo ano no México será o mais elevado desde que há registro, chegando a custar mais de 9 bilhões de pesos, cerca de 494 mil milhões de euros. Em contrapartida, o volume de receitas será de quase 7 bilhões de pesos, cerca de 384 mil milhões de euros. Diante dos dados, os deputados da oposição levantaram faixas para desqualificar o desempenho da política econômica do atual governo mexicano. Mas esta ação não foi bem encarada pelas deputadas do Movimento de Regeneração Nacional, partido no poder, que colocaram máscaras de antigos presidentes do país. Os dois lados aproximaram-se para retirar as faixas e tapar as máscaras. Na aproximação, a deputada do partido no poder
usou o termo cadela, mas referiu que não se dirigia às suas oponentes. Em resposta, deputadas da oposição afirmaram que estão naquela posição para defender a quarta transformação e o México do endividamento histórico que querem deixar para as próximas gerações. O Parlamento mexicano tem até o final de outubro para aprovar a parte das receitas do pacote econômico de 2024. A cidade do Huambo está em festa, assinala hoje 111 anos desde que ascendeu a categoria de cidade. A população na capital do Planalto Central, também apelidada Cidade Vida, fala em progressos. Sob o lema Huambo 111 anos a construir o futuro, a Praça Dr. Antônio Agostinho Neto acolheu um dos atos que marca a celebração da Cidade Vida. Munícipes descrevem os progressos registrados nos últimos anos. Esta cidade foi uma cidade que começou aos poucos, foi crescendo. Hoje nós vemos uma cidade diferente. Vemos que estamos, portanto, da história passada, nós estamos a desenvolver a nossa história. Há uma melhoria notável, mas precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar em conjunto com o governo e identificarmos as prioridades para que nós, munícipes, tenhamos parte das melhorias. Temos estado a desenvolver muito, temos estado a ver a cidade mais limpa, a cidade mais coesa e os munícipes, cada um de nós deve fazer a sua parte para ajudar então o nosso executivo local. Os desafios ligados ao melhoramento do saneamento básico, a organização rodoviária, dentre outros, contam com o envolvimento de todos os moradores desta urbe. Temos que aceitar que o Huambo cresceu bastante, seja no domínio da educação, da saúde, das infraestruturas. Hoje podemos ter referências bastantes, olhando na perspectiva da conclusão do Centro Cultural, do Hospital Materno-Infantil que está em obra, outras infraestruturas em terraplanagem, em asfaltagens, e muito brevemente o Huambo vai conhecer o programa de infraestruturas integradas. Pensamos nós que existe aqui uma grande diferença do que era o Huambo ontem e o que é hoje, tanto perspectivando sempre um futuro melhor. A venda ambulante desordenada coloca em causa a preservação da cidade ecológica, daí a necessidade do papel de cada cidadão para uma cidade sustentável. Seus vendedores ambulantes deixarem de atrapalhar a circulação de pessoas e bens nos passeios e nas estradas, expondo os seus produtos de forma desorganizada, de forma muito descontextualizada, que provocam certamente uma imagem que não é digna de uma cidade que se desponta à cidade ecológica e à cidade acadêmica. Série especial Saúde, Ganhos e Desafios, temos hoje na quarta reportagem. E para hoje o destaque vai para o Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares, Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Veja ao detalhe a reportagem da Isabel Chiala. Agora denominado Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Este foi o cenário que vivenciamos por muito tempo. O Hospital Sanatório, construído em 1972, era uma unidade hospitalar em avanço estado de degradação e com deficientes condições de trabalho e de atendimento aos utentes. O país tem agora um hospital que orgulha os angolanos. Dignidade que os pacientes com doenças cardiorrespiratórias precisam. Quando o meu marido veio aqui, por acaso, veio mesmo bem à rasca. Nem contava com ele. Quando cheguei, ele me recebeu muito bem, e meteram o meu marido no oxigênio. E eu agradeço muito a Deus, porque ele mesmo está bom, já está conseguindo sentar. Atendimento primeiro, com essas enfermeiras daqui, senti bem no coração.
a ver mesmo como que o hospital está. Na minha saída, saí muito bem. Agora aquilo é um hotel, em vez de ser um hospital, é um hotel. É um hotel, portanto está muito bom. E as equipas também do atendimento são boas equipas. E ouça lá que este ritmo, portanto, da forma, da humanização, portanto, das equipas continue assim. Em menos de um ano, o hospital já realizou mais de 400 cirurgias de alta complexidade. Exemplos recentes, como a da menina que foi retirada a bala na cabeça e da bebê que foi retirada um corpo estranho no seu coração. Trata-se de cirurgias que, no outro hora, obrigavam muitos cidadãos a recorrerem ao exterior do país. O hospital conta com um laboratório de histocompatibilidade, por sinal, o primeiro no país. Estando nós a funcionar há cerca de um ano, e nós isso formos em termos comparativos com outros projetos que já funcionaram aqui de cirurgia cardiovascular, há projetos que, por exemplo, que em 10 anos operaram 1.200 pessoas. E a razão mais ou menos de 100, 120 por ano. E nós ultrapassamos este número e estamos a ultrapassar. Se nós continuarmos neste ritmo, quer dizer que em 3 anos estaremos em condições de realizar o que foi feito em 10 anos. A equipa médica desta unidade é maioritariamente jovem, facto que não passa despercebido. Em tempo nós não tínhamos a capacidade em termos de equipamento, em termos de materiais gastáveis e recursos humanos que nós temos aqui neste momento. Então essa acaba por ser a grande diferença. Eu faço neurocirurgia, é uma especialidade altamente diferenciada, que precisa de condições muito modernas hoje para praticar. E nesse hospital nós encontramos um microscópio cirúrgico, um neuronavegador. São sistemas que são muito dependentes de tecnologia, muito moderna. Com esses equipamentos conseguimos fazer diagnósticos muito mais rápido para os nossos doentes e, consequentemente, o tratamento. Não se pode falar de saúde e não olhar para a formação do capital humano, que constitui um pilar para o desenvolvimento social. E na área da saúde, a formação é o primeiro e o mais importante passo que uma sociedade dá. O Complexo Hospitalar de Doenças Cardial do Alexandre do Nascimento, além de prestar assistência aos pacientes, dedica-se à capacitação de profissionais. Há um investimento forte no nível primário de saúde. Vemos aí que o maior grupo de médicos em formação especializada hoje é de médicos de medicina geral e familiar. Então já é um grupo de especialistas que atende quase 80% dos problemas das populações. O hospital foi inaugurado no dia 30 de novembro de 2021. À medida que nós vamos crescendo, também os recursos humanos vão crescendo, quer em quantidade, quer em qualidade. Segundo a Ministra da Saúde, o setor que dirige está também comprometido com a formação de quadros e com a investigação científica. Começamos a formação pós-média dos técnicos médicos de enfermagem. Nós também estamos a trabalhar com o Banco Mundial, que teremos um financiamento em breve, em que a nossa meta é até 2027 especializar no setor da saúde e em todas as carreiras cerca de 38 mil profissionais. Esta unidade hospitalar tem equipamentos de diagnóstico modernos de última geração e de grande resolução, bem como serviços de teleradiografia que permitem a interação com outros especialistas, incluindo do exterior do país, para um melhor diagnóstico. Nós vivemos elementos de um passado, vivemos elementos do presente, mas também já estamos a ver elementos do futuro. E eu acho que o importante é encontrarmos a equação necessária que nos permitam consolidar os ganhos de tal forma que todo este investimento que está a ser feito seja aproveitado e que realmente a gente no país fale mais de saúde do que de doença. Não perca, na reportagem de amanhã, retrato do maior centro de hemodiálise do país. Não perca amanhã.
Compromisso assumido. Por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora. A todos, continuação de boa noite. Até amanhã. Página Scandal a seguir. Até amanhã.